2, 3 e... Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram a segunda-feira? Como é que passou o início da semana? Espero que bem, com a graça de Deus, né? Com as bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar para a gente começar, irmãos? Amém? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja sempre o seu nome, meu Pai. Gratidão, meu Pai, por estarmos aqui, meu Pai, falando do Teu amor, falando contigo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu coloco a minha vida, a minha família, meu Pai. Coloco a vida dessa pessoa que está assistindo, da sua família também na sua presença, meu Pai. Que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor, do seu perdão, da sua ousadia, da sua sabedoria, meu Pai, sobre as nossas vidas, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai, eu te agradeço por tudo, meu Pai, que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer, papai. Em nome de Jesus, papai, que essa mensagem que iremos falar aqui hoje, meu Pai, não seja eu que esteja falando, mas seja o seu Espírito Santo que esteja falando, meu Pai. Pois eu não tenho poder para nada, quem tem poder, meu Pai, e dignidade, e louvor, e toda a honra e toda a glória é somente o Senhor, papai. Em nome do Senhor Jesus, então, papai, que o Senhor possa me capacitar e me ensinar a andar nos seus caminhos e que seja o Senhor que esteja falando aqui, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Papai, eu coloco essa mensagem, meu Pai, nas suas mãos e que o Senhor possa fazer a sua vontade sobre as nossas vidas, papai. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Hoje, irmãos, eu estava lendo a Bíblia e... um momento eu falei assim, nossa, o que Jesus faria em certa situação na minha vida? O que Jesus faria no meu lugar em certas situações? E eu comecei a me perguntar, falei, nossa, é verdade. O que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? As coisas que eu ando fazendo. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Comecei a pensar. E aí eu pesquisei alguns versículos da Bíblia. E também pesquisei na internet. E achei algumas coisas. Eu queria falar sobre isso. E o nome da mensagem hoje, irmãos, é No Nosso Lugar, o que Jesus faria. E aí, irmãos, o que Jesus faria no seu lugar? O que Jesus faria em meu lugar? Vamos descobrir, irmãos, o que ele faria e o que ele não faria. Amém? Até que ponto, irmãos, nós chegaríamos para agir como Jesus agiria? Vamos abrir lá, irmãos, em 1 João, capítulo 2, versículo 6, que fala assim: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então aquele que afirma que está em Jesus Cristo deve andar conforme Jesus Cristo andou aqui, conforme as obras que ele fez, conforme as atitudes que ele tomou. Se aquele que se afirma, eu sou cristão, tá, mas você está agindo conforme ele andou, conforme Jesus Cristo andou aqui na terra? Será que estamos andando assim? Irmãos, tomar decisões na vida já é difícil. E escolher decidir como Jesus Cristo faria dificulta ainda mais, não é não? Então, ou facilitaria. Dificultaria ou facilitaria. Irmãos, certamente Jesus Cristo não faria inúmeras coisas que fazemos nos dias de hoje. Ele não permitiria ser influenciado pelos amigos. Ele não ficaria fazendo coisas erradas. Ele não mentiria. Ele não deixaria ser dominado pelos vícios. Ele não trairia a confiança do Pai. Pai Celestial. Ele não usaria qualquer tipo de roupa que iria escandalizar a sua fé. Ele não ouviria qualquer tipo de música. Ele não falaria palavrão. Ele não deixaria de orar, ler a Bíblia, jejuar e praticar a palavra santa de Deus. Ele não ficaria horas e horas assistindo séries, filmes e coisas que não agradam ao Pai. Irmãos, ele não faria inúmeras coisas que a gente faz nos dias de hoje.
Muitas dessas coisas aqui, irmãos, eu fazia. Eu passava horas e horas no celular, assistindo reels, dando risada, assistindo coisas que não agradam a Deus, fumando cigarrinho, escondido das pessoas. Eu fazia isso. Então eu não estava agindo como Jesus agiria, como ele já agia. Agora sim, irmãos, já está beirando uns 8 meses. Eu falei que ia falar nesse vídeo, irmãos. Eu não falei porque eu não pesquisei a data ainda, irmãos. Eu tenho que lembrar a data exata. Quando eu tomei a decisão, aí eu comecei até o processo de libertação. Quando eu achar a data, eu coloco aqui para vocês, tá? Então, irmãos, ele não faria as coisas que eu fazia. Será que as coisas que você está fazendo são as coisas que Jesus faria? Será que a vida que você está levando é a vida que Jesus levou? Muitas vezes não, irmãos. Muitas vezes a gente deixa a desejar muito, mas muito. E somos nós mesmos que nos afastamos de Deus. Nós mesmos, pelos nossos orgulhos, pelos nossos egoísmos, pelos nossos ressentimentos e principalmente pelas nossas atitudes. Nós mesmos nos afastamos de Deus. E nós mesmos deixamos de ser exemplo, como Jesus Cristo foi exemplo para nós. Então, irmãos, dói muito saber disso, né? Que Jesus não fazia essas coisas como a gente faz hoje. Hoje não, eu já não faço mais. Mas como eu fazia. Dói muito saber disso, né? Que a gente estava no caminho errado. Ou se você está, você ainda pode mudar, irmãos. Vamos descobrir isso ainda, tá? Mas, irmãos, é a verdade. A gente precisa ter consciência disso. Jesus não fazia essas coisas. Ele não faria essas coisas que você faz. Ele não faria essas coisas que eu faço. Irmãos, andar com Jesus Cristo, andar como Jesus Cristo andou, é um privilégio. Apesar de ser uma escolha difícil de se tomar todos os dias. Mas, irmãos, eu garanto que essa será a melhor escolha das nossas vidas, independente das circunstâncias que for acontecer, irmãos. Irmãos, Jesus Cristo passou por experiências semelhantes às nossas, e o procedimento dele serve para nos guiar. Se você for maltratado, olhe para esse exemplo que Jesus nos deixou em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Cadê, irmãos? 2, versículo... Não, 23, irmão, perdoa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Perdoa, viu, irmãos? Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Olha para você ver, irmão, o que Jesus passou. Olha o exemplo que ele deixou pra gente. Irmãos, se alguém maltratar você, não joga com a mesma moeda, irmãos. Fica quieto. Ora ao Pai por essa vida. Ora a Deus por ela. Deus abençoe ela. Perdoa essa vida, meu Pai, que ela não sabe o que ela está fazendo. É assim, irmãos. Tudo é oração. Tudo é falar com o Papai. É seguir o exemplo de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, Jesus Cristo, ele nunca pecou. Mas ele nos mostrou a importância do perdão. Vamos olhar lá, irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo 12. Que fala assim, é a oração do Pai Nosso, viu, irmãos? Eu vou falar só esse versículo aqui, tá? Versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmão, será que você perdoa as pessoas mesmo?
Será que você está perdoando aquela pessoa que te magoou? Que está lá no fundo do coração? Como eu mesmo, Tiago, eu senti uma mágoa com a minha afilhada, com a minha filha, que eu amo muito. Aconteceu umas coisas que ela fazia que me magoou muito. E eu levei isso por muito tempo. Eu não conseguia olhar na cara da minha afilhada, da minha filha. Eu não conseguia. Por causa dessa mágoa. Quando eu entendi que eu tinha que perdoar, eu perdoei, irmãos. Hoje eu não consigo ficar um dia sequer sem dar um abraço nela, sem dar um beijo nela no rosto dela. Filha, eu te amo. Eu falo isso direto para ela. E ela entende que esse amor que eu sinto por ela é muito grande. E eu consegui perdoar, irmãos. Então eu segui o caminho que Jesus falou. Olha aqui, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Não é questão de dívida não, irmão. É questão do perdão. E se também alguém está te devendo, irmãos, e não consegue te pagar, perdoa também, irmão. Ou pede perdão, falou, irmão, me perdoa, não consigo te pagar agora. É tudo a questão do amor. É tudo a questão da verdade. Não omita. Jesus, ele nunca mentiu. Ele nunca mentiu. Amém, irmãos? Irmãos, mas quando Jesus fala que podemos confiar totalmente na integridade do seu caráter, ele é Deus. E as palavras dele concordou plenamente com os seus atos. Vamos abri-lo agora, irmãos, em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hoje nós vamos passear um pouquinho pela Bíblia, viu, irmãos? Amém? E fala assim, irmãos: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora vamos abrir lá, irmãos, em Tiago, capítulo 1, versículo 17. É praticamente na mesma página aí, viu, irmãos? Fala assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. O que quer dizer? Jesus Cristo, ele não muda. Ele continua sendo o antes, hoje e depois. O passado, o presente e o futuro. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Alfa e o Ômega, ele é o começo e o fim. Ele é a palavra eterna, ele não muda, ele é a verdade. Não existe mentira com ele. Ou você é ou você não é. Então, irmãos, a gente pode confiar nele, porque ele não muda. A gente pode depositar essa confiança nele. E como que a gente vai ter uma mudança em nossas vidas, irmãos? E como que a gente vai seguir esse exemplo de Deus, de Jesus Cristo? Como que a gente vai deixar, como a gente vai fazer as coisas que Jesus fez? Irmãos, Jesus Cristo deixou um grande exemplo de obediência perfeita ao Pai, submetendo a sua vontade própria à vontade do Pai. Vamos abrir lá agora, irmãos, em Mateus capítulo 26, versículo 39 a 42. Que fala assim, irmãos: indo pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo.
Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Olha ele falando com os discípulos. Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer que a carne é fraca aqui, irmãos? A carne é fraca para buscar a Deus. A carne é fraca para orar. A carne é fraca para buscar a Deus. A carne, ela é forte. Para quê? Para pecar, para fazer as nossas vontades. E aí, irmãos, ele fala depois aqui, ó, e retirou-se outra vez para o quê? Para orar. Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Então, Jesus deixou de fazer a vontade dele, a vontade da carne dele, porque ele era humano, ele não queria pecar. A vontade do coração dele, não a vontade da carne, mas a vontade do coração, que ele não queria pecar. Ele não queria se tornar pecador contra Deus, contra o Pai. Mas ele fez a vontade de Deus. Irmãos, mostrando-nos o exemplo de obediência, ele quer que a nossa submissão, ele quer, perdoa, irmãos, vamos lá, voltando. Irmãos, mostrando-nos o seu exemplo de obediência, ele quer a nossa submissão à vontade de Deus. Vamos abri-lo agora, irmãos, em Hebreus capítulo 5, versículo 8 ao 9, que fala assim, irmãos: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, irmãos, nós iremos só ter a nossa salvação, nós iremos ter seguir o exemplo de Jesus Cristo, nós iremos deixar Jesus fazer, ou a gente vai fazer como Jesus fez, se a gente obedecer essa palavra. Tudo é sobre obediência. Tudo é sobre obediência. E aí, irmãos, como é que está a sua vida? O que você está fazendo na sua vida, no dia a dia? Será que o que você está fazendo, você está obedecendo os princípios de Deus na palavra dele? Será que você está fazendo o que Jesus faria realmente? Será, irmãos, que o que você está fazendo todos os dias da sua vida, você está agindo conforme Jesus agiria? Ou não? Então, irmãos, é de se pensar, é de se colocar na balança. Coloque Jesus do lado e fica do outro lado. Será que eu estou me parecendo com Jesus Cristo? Será que as minhas atitudes estão sendo as mesmas atitudes que Jesus Cristo tomou aqui? Será que eu estou sendo obediente ao Pai? Será que eu estou lendo pouco a palavra? Será que eu estou lendo bastante? Será que eu estou orando pouco? Será que eu estou orando bastante? Será que eu estou praticando essa palavra verdadeiramente? Será que eu estou tendo tempo para orar, para buscar a Deus diariamente? Será que eu estou colocando Ele em primeiro lugar na minha vida? É de se pensar, irmãos. A mesma pergunta, irmãos. O que Jesus faria no seu lugar agora? O que você está fazendo? É de se pensar, viu, irmãos? Uma pergunta que a gente deve fazer diariamente, todo dia. Então, irmãos, fica na frente do espelho. Eu sempre faço isso, irmãos. Olho lá, será que eu
eu estou andando certo no caminho de Deus? Eu estou andando conforme a palavra de Deus? Será que eu estou obedecendo a palavra de Deus? Faça um check-up na sua vida, irmãos. Irmãos, Jesus Cristo é suficiente. Não precisa de outro caminho, porque não existe outro caminho. A palavra de Deus fala em João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação. Ele é o único caminho para a eternidade. Será que nós estamos andando nesse caminho? Irmãos, policie a sua vida. Faça um check-up geral. É um conselho de amigo. É um conselho de irmão. Eu faço isso diariamente. Não sou melhor do que você, irmãos. Eu, Tiago, não sou melhor do que você. Eu erro todo dia. Eu peco todo dia. A única diferença, irmãos, é que eu estou colocando o meu joelho no chão. E eu estou me arrependendo diariamente. Porque eu não peco a mesma coisa. Eu não faço os mesmos pecados cotidianos. Eu não alimento o pecado. Eu não tomo o pecado como vitamina para mim. Quando eu peco, quando eu faço alguma coisa errada, eu sinto uma dor no meu coração. E você, irmãos, quando você peca, será que você já está calejado? Será que essa dor, esse incômodo, já saiu de você? Se saiu, irmãos, vigia. Vigia, porque não é o Espírito Santo que está na sua vida, não. Você pode ter certeza absoluta. É outra coisa que está aí, irmãos. O Espírito Santo, ele te incomoda. Ele causa dor, ele causa sofrimento. Ele causa lágrima. Irmãos, eu sempre faço essa pergunta. Eu vou fazer de novo. O dia tem 24 horas. Quanto tempo você tem dedicado para ler a palavra de Deus? Quanto tempo que você tem dedicado para colocar o seu joelho no chão e orar ao Senhor? Quanto tempo que você tem jejuado para quebrar suas vontades? Irmãos, é sério. Jesus Cristo está voltando. Volte-se para Ele enquanto é tempo. Então, irmãos, a mensagem é essa. O que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria no seu lugar? Que a gente possa pensar sobre isso. Olha, tantas coisas que Ele não faria. E a principal que Ele faria, obediência. Obedecer essa palavra. Então, se você não estiver obedecendo essa palavra, irmãos, você não está obedecendo a Jesus. Você não está obedecendo ao Senhor. Então, você não vai ser salvo. Você não vai para a salvação. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? É essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vamos orar para a gente finalizar, irmãos? Amém, Deus Santo, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja sempre o Teu nome, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, Te obedecer, Te honrar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, conduza nossas vidas, meu Pai, conforme a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, papai. Eu te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que está fazendo e por tudo que ainda vai fazer. Em nome de Jesus, eu coloco a minha vida, a minha família, coloco a vida dessa pessoa que está assistindo, a família dela, coloco nas suas mãos, meu Pai. E também coloco essa mensagem que falamos aqui, meu Pai, da sua palavra. Em nome de Jesus, o que o Senhor faria, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, praticar essa palavra, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, obedecer a Tua palavra, obedecer ao Senhor, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. E principalmente, papai, faça da sua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não esqueça, irmãos. Compartilha, comenta, curta, para que outras pessoas assistam essas mensagens, irmãos. Eu não sou nada sem Jesus Cristo. Eu não sou nada. Eu não tenho poder para transformar ninguém. Quem tem poder para transformar as pessoas é Jesus Cristo.
Mas pode ser que uma mensagem dessa, igual eu falei sobre a questão do perdão, pode ser que ajude alguma vida. Entendeu? Então, essa mensagem sendo compartilhada, irmãos, as pessoas vão ver a mudança que eu tive na minha vida, que estou tendo na minha vida, porque enquanto Jesus não voltar, a minha vida só vai terminar de mudar quando Ele voltar. Então todo dia vai ter uma mudança, todo dia vai ter uma melhora na sua vida também, irmão, se você seguir essa palavra. Amém? É isso que eu queria deixar para vocês, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Em nome de Jesus, Deus abençoe você e sua família, sempre. Que você tenha um final de segunda-feira abençoado e uma semana cheia da graça e do amor de Jesus Cristo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, viu? Fica com Deus, irmãos.